Você provavelmente já precisou renomear suas famílias ou seus tipos um por um no Revit. E só quem precisou fazer isso sabe o trabalho que dá. E o pior, com grande chance de erro. Agora imagina só renomear todas as suas famílias do Revit com apenas um clique. É isso que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Então, por exemplo, se eu quisesse trocar todos os nomes das minhas janelas para letra maiúscula, é só apertar esse botão e pronto, tá resolvido. Além disso, você também pode adicionar prefixos, sufixos, substituir nomes e o que você quiser. Parece mágica, mas é programação visual. Opa, aqui é o Felipe e o meu objetivo aqui com esse canal é ensinar projetistas a programarem no Revit, seja utilizando o Dynamo ou seja utilizando a linguagem Python. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a criar uma rotina do zero para você conseguir renomear todas as suas famílias e todos os seus tipos de forma automática. Vou te ensinar quais as principais manipulações que você vai fazer, dependendo aí da sua necessidade, e aí com isso você vai conseguir renomear qualquer tipo de família aí do seu Revit. E mesmo se você nunca tenha mexido no Dynamo, ou seja bem iniciante, fica aqui comigo porque eu vou te ensinar passo a passo e você com certeza vai conseguir acompanhar. E se tiver alguma dúvida também, é só colocar aqui nos comentários. E antes da gente seguir para o conteúdo, já aproveita e deixa o seu like aqui, se inscreve no canal para esse vídeo ir para frente, para outras pessoas também terem acesso a esse conteúdo que é preparado aqui com muito carinho para vocês. Bom, e a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no Revit para criar nossa rotina é abrir o Dynamo. Então você vai aqui em cima, ó, em gerenciar ou em manage, dependendo se você tiver com o Revit em inglês. E aí nós vamos aqui no cantinho direito em Dynamo. E a gente vai abrir o Dynamo caso você nunca tenha aberto. Só clicar aqui. Bom, e aí com o Dynamo aberto, pode ser que o seu seja um pouquinho diferente aqui do meu, porque eu tô com a versão aqui mais atualizada. Mas com certeza vai ter esse botão aqui de New. Aí você clica aqui para a gente criar uma nova rotina do Dynamo. E ele vai abrir aqui a Workspace, que é onde a gente vai criar. Vamos inserir aqui os nossos nós. Bom, e aí com essa Workspace a gente vai fazer o seguinte. Vamos clicar com o botão direito aqui do mouse. Vamos abrir essa aba aqui de busca. E aí aqui nessa aba de busca a gente vai pesquisar pelo nó Element Classes. Pesquisa aí por esse nó que vai aparecer aí para você. Se você por acaso estiver usando uma versão do Revit, se eu não me engano 2022 para baixo ainda, ele vai aparecer como Element Type. Aí você só se atenta nessa questão. Então vai aparecer aqui o nosso Element Classes. E aí aqui a gente vai escolher a classe, que no caso aqui é como se fosse uma categoria para programação aqui, como os ambientes são, como as famílias são divididas os elementos do Revit, tá? Você vai clicar aqui e vai procurar pela classe Family Symbol, que basicamente é como se fossem tipos aqui de família. A gente vai buscar aqui por essa classe e depois nós vamos clicar com o botão direito aqui de novo e vamos procurar pelo nó All Elements of Class, porque assim a gente vai conseguir buscar aqui todos os nossos tipos de famílias. Então eu tenho uma lista aqui de todos os tipos de famílias que estão carregados no meu projeto. E um detalhe importante aqui é que eles não necessariamente precisam estar modelados. Por isso que eu fiz esse tipo de busca aqui por classe e não como você pode já estar acostumado, que eu faço aqui geralmente uma busca por categoria, tá? Eu fiz aqui uma busca por classe aqui do Family Symbol para justamente eu conseguir captar todas as famílias que não estão modeladas no meu projeto também, tá? Então não preciso estar com elas modeladas. Ele vai pegar aqui todos os tipos de famílias. Se você quiser fazer a renomeação de famílias de sistema, como por exemplo paredes, pisos, aí você vai buscar pelo equivalente, tá? Então, por exemplo, se a gente está tratando de paredes, você vai buscar aqui pelo Wall Type. Vamos ter aqui o Wall Type e ele vai listar para mim todos os tipos de paredes listados. E aí a partir daqui o fluxo é exatamente o mesmo para você conseguir renomear. Só você seguir aqui o passo a passo dessa aula. A questão aqui do piso também vai ter um floor type aqui, ó, que aí você consegue, ó, flex pipe, vamos pesquisar aqui pelo floor type. A gente vai ter aqui todos os tipos de piso. Você pode fazer esse processo aqui dessa forma, mas no nosso caso aqui eu vou fazer um exemplo com famílias mesmo, famílias de componentes. Nesse caso aqui em específico a gente vai fazer renomeação de janelas e portas. Mas isso fica válido para qualquer tipo de família que você tiver aí no seu projeto. Bom, e aí com esses dois nós aqui, a gente vai ter acesso a todos os tipos de famílias do nosso projeto. E aí agora o que a gente tem que fazer? Eu quero renomear as minhas famílias. Então, eu não posso trabalhar com os tipos.
A não ser que você queira renomear os tipos aí, tudo certo. Você pode continuar e fazer a renomeação desses tipos. Mas para eu obter as famílias desses meus tipos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui nessa library aqui no cantinho, ó, do Dynamo, dar um Ctrl Scroll do mouse aqui para ele aumentar um pouquinho, só para ficar melhor de vocês conseguirem visualizar. E eu vou aqui na listinha aqui de Revit. Vou aqui em Revit. E aí eu vou pesquisar aqui por Elements. Vou entrar aqui nessa pastinha de Elements. E vou entrando aqui e vou em Element Type. Aqui em Element Type a gente vai ter um nó que se chama Family Name. Então quando eu clicar aqui, ó, e conectar esses dois, ele vai me listar todos os nomes das famílias desses tipos. Então ele faz uma busca na família e pega o nome da família. Por que eu fiz isso? Porque tem um nó aqui, ó, se eu for aqui na pastinha de Family, que é esse nó aqui, ó, que é o Family by Name. Quando você clicar aqui nesse nó, ele vai retornar uma família dado o nome. E é justamente o que eu tô querendo. Os nomes das minhas famílias, que não são elementos, como a gente pode ver aqui, que tá com essa cor amarela e tem o ID aqui no cantinho. Isso aqui eu não consigo, o texto, por exemplo, eu não consigo pegar esse texto e pedir para ele renomear a família, justamente porque isso aqui é como se fosse só um parâmetro, tá? É só uma informação. Então, nesse caso, eu vou pegar esse string aqui, que é esse texto, e vou colocar aqui em name para ele me reportar todas as famílias aqui do meu projeto, ali conforme os tipos que eu busquei, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, todas essas minhas famílias, e aí percebe que a diferença é que agora ele trouxe como family, ó. Então antes eu tinha family type e agora eu tenho o meu family. E aí, se você quiser fazer um filtro por categoria, você pode fazer um filtro aqui, tá? Inclusive até talvez antes de colocar nas famílias, mas eu acredito que aqui dê para fazer um filtro também. Por quê? Porque aqui ele está pegando todas as categorias do meu modelo, mas pode ser que eu queira filtrar, por exemplo, ah não, eu quero renomear só as portas e as janelas, eu não quero renomear, sei lá, viga, anotações, enfim, né? Não quero renomear esses elementos. Como que eu faço esse filtro aqui, tá? Você vai primeiramente pegar a categoria dessas famílias, vamos aqui com o element get category. Nesse caso aqui ele não funcionou na família, então vamos fazer o seguinte, vamos desconectar aqui esse element type e vamos voltar. Antes da gente obter as famílias, a gente vai filtrar os tipos. Então eu vou filtrar aqui os meus tipos, eu tenho aqui as categorias, e aí agora eu vou fazer uma verificação de igualdade. Vou chamar esse nó aqui que é o igual, e aí eu vou verificar a categoria que eu quero. Então, por exemplo aqui, ó, vamos botar aqui o nó de categories e eu vou colocar a categoria, por exemplo, janelas. Vamos pesquisar aqui por janelas, aqui as minhas janelas. E aí você não pode colocar aqui direto, tá? Ele não vai funcionar. Nesse caso, você tem que transformar esse objeto aqui, esse elemento, em um texto, tá? Em uma string. Então a gente vai chamar o nó aqui, ó, string from object, e a gente vai conectar aqui este daqui, ó, e ele vai transformar, ó, as minhas categorias em strings, ó. Então ele ficou laranjinha, quer dizer que é uma string. E a gente faz a mesma coisa para esse aqui de baixo, ó. A janela vai virar uma string, vamos conectar aqui, beleza. E aí com isso, ele vai te dar esses valores booleanos. O que são esses valores booleanos? São basicamente true e false, indicando se é correspondente ou não. Então basicamente ele olha aqui elemento por elemento e verifica se é, por exemplo, uma janela. Ó, os que não são janelas, ele retorna como false, que não é. Tá? Que está errado. E os que são janelas, ele vai retornar como true. Então, se você for ver aqui no elemento de número 200, se a gente for voltar aqui, ó, vou pesquisar o 200, ó, ele vai estar como true, quer dizer que isso é uma janela. Mas agora, como que eu faço para resgatar esse valor? Tipo assim, eu tenho aqui esses meus valores booleanos, tá? Mas eu não quero valor booleano, né? O que me interessa, no final das contas, é a minha janela, né? Como que eu faço isso? Deixa eu mostrar aqui para vocês esse meu material incrível aqui que eu tenho preparado, que são basicamente combinações de nós para a gente ter algum resultado, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu for aqui na parte de listas, eu vou ter aqui algumas operações que eu posso fazer com listas, e dentro dessas listas, a gente tem aqui um filtrar itens por condição, que é exatamente o que a gente quer fazer, tá? Então, se eu clicar aqui, ó, ele vai aparecer para mim um resumo do que eu quero fazer e vai me mostrar quais nós que eu tenho que usar, tá? Então, ó, ele mostra bem aqui, ó, eu tenho aqui um true e false, como que eu faço para retornar os meus elementos. Aí, nesse caso, a gente vai usar este nó aqui, que é o list filter by boolmask. E esse banco aqui de combinações de nós é incrível, principalmente para quem está aprendendo, porque tem muita coisa aqui já pronta
para você usar. Então, por exemplo, quero fazer aqui uma rotina do Dynamo, que eu quero, por exemplo, exportar dados para o Excel. Como que eu faço isso? Vai ter aqui uma combinação de nós que você pode usar, e aí aqui eu coloco exemplos, coloco o script aqui para você fazer o download, uma série aqui de aplicações práticas, inclusive aqui questão de anotações, ó, por exemplo, para mostrar para vocês, a gente tem aqui, ó, como faz para inserir uma cota, como que insere uma revisão, uma tag, enfim, várias opções já prontas para você simplesmente clicar aqui, ver qual nó que você tem que usar e montar como se fosse um quebra-cabeça na sua rotina do Dynamo, tá? Esse material aqui, ele se chama Dynamo Triggers e ele é um material que está incluso para os alunos do curso Método AutoRevit, que é o meu curso completo de Dynamo, do mais absoluto zero até o avançado. Então lá eu vou ensinar uma dezena de scripts de automação para todos os tipos de processos do Revit, de modelagem, de documentação, de exportação, de integração com outras ferramentas. Lá eu ensino vários tipos de automações e inclusive eu ensino os fundamentos de como o Dynamo funciona, questão de manipulação, para você conseguir criar qualquer tipo de rotina. Até o final do vídeo de hoje eu te dou mais detalhes de como ele funciona, mas se você já quiser dar uma olhada, eu coloquei aqui no primeiro comentário fixado o link do curso para você conseguir acessar e descobrir como que funciona e caso você tenha interesse para fazer a sua inscrição também. Bom, então como você viu lá no meu Dynamo Triggers, o que a gente vai usar aqui é o nó List Filter by Bool Mask. Então eu vou pesquisar aqui por Bool Mask e ele vai me retornar esse nó. E basicamente esse nó ele pede duas entradas. Uma entrada de mask, que é basicamente os meus valores aqui booleanos, e uma entrada de elementos, que nesse caso aqui vai ser os meus tipos que eu quero filtrar. Então eu vou conectar aqui os meus elementos, vou botar aqui em list, tá? Quando eu fizer isso, quando eu rodar, ele vai fazer um filtro. E ele vai separar esses meus dados em duas listas. Uma lista in e uma lista out. Basicamente aqui a lista de in são os elementos que passaram pelo meu filtro. Ou seja, são as minhas janelas. Pode ver que tudo aqui é janela, tá? E aqui em out são os meus outros elementos que não passaram pelo meu filtro. Ali no caso, as vigas, os pilares, tudo quanto é tipo de família que eu tenho aqui que não vem ao caso, que eu não vou utilizar. Tá? E aí, beleza, eu filtrei aqui as janelas. Agora, a gente pode retomar para o nosso desenvolvimento, né? Então, eu tenho os tipos aqui. Eu vou conectar aqui em Element Type. Eu vou ter o nome dos meus tipos. E eu vou ter aqui as minhas famílias. E agora, somente as famílias de janelas. Bom, e agora que eu trouxe todas as minhas famílias aqui para dentro do Dynamo, agora sim a gente vai manipular os nomes delas, tá? Então, para eu descobrir o nome da minha família, descobrir o nome do tipo, eu vim aqui na pastinha aqui de Element Type e descobri aqui o Type Name, né? E aí, no caso da família, a gente vai fazer a mesma coisa, só que, nesse caso, a gente vai entrar na pasta aqui da família, tá? E aqui na família eu vou ter este nó aqui que se chama Name. E aí eu vou ter esse Family Name e eu vou descobrir exatamente o nome das minhas famílias. E aí com esses nomes a gente pode fazer uma série de manipulações. Então você basicamente vai escolher o que você quer fazer aqui, que a gente vai automatizar esse processo igual como você faz lá no Excel, tá? E isso tudo é feito por manipulação de string, tá? Então se eu for aqui em cima do Dynamo, ó, for aqui na parte de string, ó, a gente vai ter aqui em Modify uma série de modificações que você pode fazer com uma string, tá? Então depois você dá uma olhadinha. Uma delas, por exemplo, é a gente botar aqui esse change case, que basicamente ele vai mudar um texto para caixa alta e nesse caso aqui também ele pode mudar para baixa também, tá? Não é caixa baixa, né? É letra minúscula e letra maiúscula, né? Então, se eu posso conectar aqui em string e aqui nesse upper ele pede um booleano. O que é o booleano? É aquele true e false que você já tinha visto aqui, tá? Tem um nó específico para esse. Então, se a gente for clicar com o botão direito aqui, ó, eu tenho o boolean, que é essa entradinha aqui que a gente pode botar aqui true e false, tá? E aí, nesse caso, eu vou conectar aqui e, por exemplo, eu quero o upper. Então, ele vai mudar, ó, todos os nomes das minhas famílias que eram minúsculos, ó, antes era assim, agora vai ser tudo maiúsculo, tá? E aí eu posso fazer aqui o que eu quiser, ó. Então, se eu quiser voltar para ser minúsculo, ó, eu boto aqui em false e ele volta a ser minúsculo. Mas, no entanto, você vai ver que ele não muda o nome das famílias ainda, tá?
se eu for entrar aqui no meu Project Browser, ó, navegador de projeto, eu posso ver aqui que as janelas ainda estão com o nome minúsculo, tá? Então, a gente ainda não fez a alteração do nome da minha família, tá? A gente já vai fazer essa alteração juntos aqui. Bom, e aí eu posso fazer aqui a manipulação que eu quiser, tá? Vou até te dar uma palhinha aqui do Dynamo Trigger, que a gente tem aqui alguns métodos de manipulação de strings, ó. Então, tem aqui ó, alterar maiúsculo para maiúscula, string para número, verificar se contém, enfim, substituir uma string, ó. Então, esse caso aqui eu vou até te mostrar, ó. Tem esse nó aqui, ó, que a gente pode fazer um replace. Sabe aquele replace lá do Excel? A gente pode fazer isso aqui também, tá? Então, a gente pode vir aqui, ó, string, pronto, replace. E aí a gente vai conectando as entradas aqui, tá? Então, vamos supor aqui, ó, vamos fazer várias manipulações. Bom, eu quero pegar o nome das minhas janelas, eu quero colocar para maiúsculo. Então, vou botar aqui. E eu quero, vamos ver... eu quero substituir esse folhas, eu quero botar traço folhas. Como que eu faço isso? Eu vou chamar uma string e eu vou buscar por algum dado e vou substituir por outro, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou buscar por folhas e eu vou substituir por traço folhas, tá? Como que eu faço isso aqui, ó? Então, o que que ele vai fazer? Ele vai buscar todos os campos que contêm folhas e vai substituir por traço folhas. Olha só que legal. Então, justamente ele fez isso daqui. Oi, se você tá até aqui nesse vídeo, tá gostando desse conteúdo e ainda não deixou o seu like, aproveita esse momento para deixar aqui o like para esse vídeo ser entregue para mais pessoas, porque você tá gostando desse vídeo e muito provavelmente outra pessoa também vai gostar. E isso também, claro, ajuda aqui o canal, dá um incentivo pro canal para eu continuar a criar esses vídeos aqui gratuitos para vocês, tá? Então já aproveita e deixa aqui o like, porque isso ajuda bastante aqui o canal. Bom, e além de substituir, eu posso concatenar. Como que eu faço a concatenação? Você vai chamar aqui um nó de mais, tá? Então, a gente bota aqui um nó de mais, e aí eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso botar, por exemplo, um prefixo. Então, eu vou botar um prefixo. Vamos supor que eu desenvolvi minhas famílias e eu quero botar lá um prefixo bincoder, tá? Então, eu vou fazer assim, e aí eu vou colocar aqui como prefixo, aí eu tenho que botar no X primeiro, para depois ele vir com o Y, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, o nome das minhas famílias, bincoder, tal. E aí, só vou botar um espacinho aqui, ó, para ele colocar esse espaço também, ó. Então, ele colocou aqui. Eu não tenho certeza se ele vai deixar renomear com esse... Vamos testar aqui. Se é um caractere que ele permite. Ah, eu acho que ele permite sim. Então, vamos seguir assim, beleza. Então, tem aqui o bincoder, beleza. Agora, eu vou fazer o seguinte. Bom, o que eu fiz aqui, né? Eu alterei para maiúscula, eu substituí aquele folhas por traço folhas, eu coloquei um prefixo, eu posso botar um sufixo também, ó, então eu posso pegar esse nó aqui de mais, ó. Vamos colocar um Ctrl+C, Ctrl+V, e aí eu quero pegar esse meu dado aqui e colocar primeiro, e eu vou colocar outro dado depois. Então eu vou botar outro string aqui, e vamos botar aqui, ó, sufixo, bem criativo, sufixo. Então, eu tenho que botar no Y, né? Porque o X vai vir primeiro. Então, eu vou ter aqui o nome da minha família, ó. Então, em toda a família, ó, deixa eu até botar um espacinho aqui, ó. Em toda a família, ele colocou o prefixo bincoder e colocou aqui o sufixo, ó. Sufixo, tá? E aí, é esse meu nome final aqui da minha família, tá? Se você quiser mexer com outra categoria, você pode trocar aqui, ó, por exemplo... para a categoria de portas, aí você vai fazendo uma a uma, tá? Você pode fazer aqui para mudar para portas, para, enfim, o tipo de categoria que você quiser e até as nomenclaturas, né? Vamos supor que para portas você quer uma nomenclatura X e para janelas uma nomenclatura Y, aí você pode alterar aí conforme for necessário, tá? Então, beleza, eu tenho aqui os nomes das famílias e agora para eu colocar esse nome de fato lá nas minhas famílias, o que que eu vou fazer? Você vai vir aqui em pacotes, aqui em cima, ó, packages, e você vai ou em Package Manager ou em Search for a Package. Foi o que aparecer aí no seu Dynamo, tá? No meu caso aqui é Package Manager, eu clico aqui, ele vai abrir essa aba aqui, e nessa aba eu vou buscar pelo nó Clockwork for Dynamo 2.x.
tá? Vou buscar aqui por esse nó, aqui ó, 2.x, e eu vou clicar aqui em instalar. No meu caso, já está instalado, né? Ele não deixou instalar de novo, tá? Mas no seu caso, pode ser que você não tenha instalado ainda, tá? Então você só clica nesse botão aqui de instalar, que ele vai aparecer para você uma abinha aqui, ó, dos pacotes, tá? Tem esse pacote aqui, inclusive tem o meu pacote também. Se você quiser conhecer, ó, só você vir aqui em Packages, ó, Package Manager, e você pesquisa aqui, ó, por Beancoder Nodes, que é esse primeiro que vai aparecer aqui, ó, Beancoder Nodes 2.x, tá? Você vai clicar aqui e vai instalar esse pacote também. Não é necessário para essa rotina, mas alguns vídeos aqui do canal você vai precisar, tá? E até se você quiser criar aí a sua própria rotina, vai te ajudar bastante, tem alguns nós bem interessantes aqui, tá? E aí nesse Clockwork, se você for pesquisar aqui, ó, com o botão direito, a gente vai ter um nó que é o Set Name, bem esse aqui, ó, que aparece com esse, é tipo uma engrenagemzinha amarela, uma coisa assim, Element Set Name, tá? É esse nó aqui que a gente vai usar para renomear as nossas famílias, para renomear os nossos tipos também, tá? Então eu vou fazer o seguinte, bom, em name eu já defini, é este daqui, né? Agora em element, aí eu vou voltar lá nas minhas famílias, ó. Eu volto aqui, ó, por exemplo, para eu pegar aqui as minhas famílias, ó. Isso aqui é tudo manipulação de nome que eu fiz, tá? E aí eu cheguei no nome aqui no final, mas o que eu quero, na verdade, para renomear são as famílias, que são esses que vêm aqui do Family by Name, tá? Então eu vou pegar aqui, ó. Vou levar lá para o final, aqui, ops, você bota aqui em Element e aqui vai botar em Name, tá? E aí quando você fizer isso, você aperta F5, vai aqui em reprodução, acabei não falando para vocês, mas você muda aqui para o modo manual de reprodução para ele não ficar reproduzindo várias vezes, tá? Bota aqui para o manual e aí você aperta aqui em Run. E aí quando você apertar aqui em Run, ele vai processar, né? Obviamente, são muitas famílias para ele alterar, então ele vai levar alguns segundos aí para processar. Então a gente vai esperar aqui ele fazer esse processo e eu já volto aí para mostrar para vocês o resultado. Bom, ele fechou aqui, levou aí uns 10 segundos para finalizar. E aí quando eu for aqui no meu Revit, olha só, tá aqui todas as minhas famílias renomeadas, olha só que legal. Então eu tenho aqui, ó, o meu prefixo, eu tenho aqui o sufixo, isso para todas as minhas janelas, tá? E eu posso também fazer para portas, eu posso fazer a manipulação que eu quiser. Nesse exemplo que eu fiz algo super simples, mas você pode ir indo alterando conforme for a sua necessidade. E se você tiver alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários. Bom, e isso aqui, meus amigos, é só a pontinha do iceberg. Você vai virar um verdadeiro hacker do Revit com as manipulações que você vai aprender utilizando a ferramenta do Dynamo. Dá para automatizar e manipular muita coisa do Revit, tá? Modelagem, documentação, questão de cotas, tags, criação de vista, isso tudo você vai encontrar. Tem alguns vídeos aqui demonstrativos aqui no meu canal, que inclusive eu ensino a criar esse tipo de rotina. E inclusive se você tiver alguma sugestão, que tem alguma questão aí que você quer automatizar, é só deixar aqui embaixo nos comentários, que pode ser que essa sua dúvida vire inclusive um conteúdo. E se você quiser aprender a criar do zero qualquer tipo de automação, qualquer tipo de rotina Dynamo no Revit, eu te convido a conhecer o meu curso Método AutoRevit, e lá você vai aprender do mais absoluto zero, passo a passo, a como você pode fazer isso, com materiais exclusivos e inclusive um suporte diretamente comigo. A gente tem grupo do WhatsApp exclusivo para aluno e também a cada 15 dias eu faço um plantão tira dúvidas e tiro todas as dúvidas dos alunos. Para você conhecer o curso Método AutoRevit, eu deixei aqui um link no primeiro comentário fixado para você conhecer o meu curso e eu te espero lá. Valeu, até mais!